Seja bem-vindo ao Apocalipse. Eu sou Kali e é um prazer te receber aqui na minha mesa. Opa, já comecei bagunçando aqui as cartas. Bom, gente, hoje a leitura é sobre o que a sua vibe transmite. Então, sei lá, a sua aparência, o seu jeitinho, a sua energia. A gente vai juntar um pouco assim essas questões para entender o que você está transparecendo para o mundo, como as pessoas estão te vendo. Então a gente tem três opções na mesa: Maia, Kuanin e Artemis. Você pode pausar o vídeo se precisar de um tempo para meditar. E caso você já tenha escolhido, você pode ir lá na descrição que sempre tem a minutagem, tá? Eu já vou começar por aqui e te vejo na sua leitura. Até já! Bom, vou colocar aqui as cartas que eu já embaralhei. Grupo 1, hello, né? Esqueci de falar. Eu tô um pouco agitada aqui porque tá muito barulho lá fora. Eu tinha esquecido de ligar o microfone, tive que gravar tudo de novo, então vocês me desculpem, tá? Mas eu espero que não atrapalhe. Como sempre, eu sempre falo, né? O horário que eu tenho para gravar e eles ficam ali o dia inteiro, então não tem muito como escolher também, o dia e a noite. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, você tirou aqui Maia, né? A primeira carta, a carta da ilusão. Eu achei muito curioso isso, né? Pensei assim em pessoas que têm uma vibe meio misteriosa e me veio até a sensação de que você pode ser uma pessoa que transmite uma vibe de que vai iludir, sabe? Essa Maia aqui, ó, deixa eu aproximar para vocês. Ela tem como se fossem como se ela tivesse chorado aqui, sabe? Dá uma sensação de lágrimas mesmo. E eu penso que as pessoas elas podem te olhar como se você fosse algo a se temer. Me remeteu muito à carta da lua, né? Nesse sentido do medo, da ilusão, ilusão de ótica ali e tal. Talvez você use artifícios assim para esconder alguma coisa sua, ou você mascare. Isso não necessariamente é negativo, claro, porque tipo assim, você usar uma maquiagem porque você gosta, não tem nenhum problema, né? Mas às vezes as pessoas elas podem entender que você está tentando ocultar algo, porque veio aqui a carta do diabo. Então o diabo, ele de novo reforça aquilo de as pessoas acharem que você vai partir o coração delas, que você vai iludir elas, né? Pode ter uma coisa meio de medo de ser enganado por você e tal. Eu acho que as pessoas elas sentem a sua força, a sua ferocidade, assim, e te acham talvez com uma inteligência que elas não têm, né? Que é essa inteligência sagaz, que é essa inteligência dos mistérios ali, né? Não é uma inteligência racional. Eu acredito que muita gente pode projetar em você algumas questões que têm a ver até com essa questão da insegurança. Então, por exemplo, o que eu falei, né, de as pessoas acharem que você está escondendo algo que é uma fragilidade sua, mas na verdade pode ser que essa fragilidade esteja nelas. E por isso elas acham que tem algo em você, sabe? Você pode passar uma imagem muito perfeita, muito delicada, ou muito sutil, assim, ou misteriosa mesmo, apesar de ter saído o diabo, né, que é uma carona assim, feia, brava, também pode ter pessoas aqui que fazem uma cara de brava, né, porque o diabo com o 9 de paus, assim, afasta um pouco as pessoas. Mas ao mesmo tempo eu também acredito que tenha quem, quem faz o contrário, né, quem coloca uma carinha assim de, eu sou gentil, delicado, boazinha, ou usa um estilo de roupa que remete a isso, e de alguma forma é como se você estivesse ocultando essa falta, ou como se você estivesse ocultando a carência, seja pelo lado de você se fazer de boa para as pessoas poderem te acolher, seja pelo lado de você se fazer de brava, assim, né? Brava ou bravo, tá? Tem aí pro gênero de vocês, para você afastar as pessoas e não deixar elas verem essa coisa que tem dentro, né? O sofrimento, a falta, enfim. É como se houvesse um bloqueio aqui, né? Tipo, tem pessoas que querem se aproximar com 3 de ouros aqui e não necessariamente é num intuito ruim,
mas elas talvez tenham medo, ou talvez elas fiquem meio receosas. Também acho que aqui pode ser uma coisa que tá muito no inconsciente, assim, sabe? Não que a galera realmente olha pra você e fala, ah, essa daí esconde alguma coisa. Claro que sempre tem um ou outro que comenta, né, esse tipo de coisa. Mas tem outras pessoas que eu acredito que não conseguem entender direito o que, que você está transmitindo, sabe? Elas ficam confusas, elas ficam na defensiva também, e muitas pessoas podem projetar essa falta. Veio aqui também a carta do destruidor, né, o destroyer, invertida, que costuma falar de uma pessoa que é autodestrutiva ou que tem dificuldade de recomeçar, né, depois de destruir tudo que é, né, deixar cair ali a torre aos pedaços, tem uma dificuldade de recomeçar, porque tá sempre concentrada com foco naquela coisa ali que virou ruína de alguma forma. Existe uma grande chance assim da gente desse jogo ter sido aberto, mesmo sem eu pedir, né, para pessoas específicas. Então, pessoas com quem você rompeu, pessoas com quem houve uma mágoa mesmo, tá? Porque no conselho a gente tem a carta de Branwen, que é a carta do perdão. Ela é invertida, eu acho que ela traz umas reflexões assim a respeito do que é perdoar, né? Se você se aproxima ou não da pessoa, se você precisa mesmo entrar em contato ali para oferecer o perdão ou para receber o perdão, enfim. De toda forma, eu acho que o perdão, essa essência que vem na carta de Branwen aqui, pode ser algo necessário para que você transmita uma vibe mais assertiva para as pessoas, sejam para essas pessoas do passado, ou seja para novas pessoas, né? Porque às vezes é isso, você está mudando de ciclo, e aí você traz uma certa carga junto com você que pode não ser benéfica para você, entende? E me vem muitas coisas assim na cabeça com relação a adereços mesmo, sabe? Acho que por essa questão do diabo ele sempre mascarar algo. Às vezes você tá usando, sei lá, um adorno ou alguma coisa realmente para disfarçar, seja para disfarçar um defeito literal, assim, é físico mesmo, ou seja porque tem alguma coisa emocional ali no fundo que você está tentando esconder. E aí eu acho que a carta de Branwen, ela traz muito uma certa libertação desses pesos, sabe? Se tem alguma coisa que você tá usando, vestindo, falando, se o seu olhar está sendo direcionado de uma maneira específica, seja para disfarçar, ou seja para afastar as pessoas, ou seja para agradar as pessoas. Esse perdão, para mim, ele vem muito num lugar de solta, sabe? De você deixar despencar essas coisas assim, de você não se prender às suas próprias ilusões, porque de alguma forma você pode estar achando que está iludindo alguém e na verdade você está iludindo a si mesmo, a si mesma. Da mesma forma, assim, e aí eu tô indo para um rumo que nem tem tanto a ver com o que as pessoas enxergam, porque o que as pessoas enxergam não importa tanto no fim das contas, né? O que mais importa aqui na nossa mesa é você se ver como você realmente é. E aí, essa carta de Maia, ela traz muito uma coisa assim de você, como eu posso dizer, de você se desprender do mundo material, sabe? Porque é como se ela dissesse assim: olha, todas as coisas na realidade, na nossa realidade aqui na Terra, elas são meio que ilusórias, né? Então, até os sentimentos que a gente sente, né? Tudo a gente vê com esse viés de Maia, né? Como se estivesse com os véus de Maia na nossa frente. Então, é um pouco de um pedido assim para você se desenganar, sabe? Para você não se enganar nem com as suas expectativas em relação aos outros, ou às vezes você pode até mesmo ter uma expectativa de como os outros te veem, como eu já citei, né? De tipo usar algo para disfarçar, algo para mascarar, algo para modificar e acaba ficando algo distorcido, né? Não tem a ver com a sua real essência. Então, eu acho que aqui você precisa de um processo profundo de perdão, no sentido de renovar o seu interior e permitir que o seu exterior ele reflita como você realmente quer, assim, e não como você quer que as pessoas te vejam, entende?
Porque, independente do que for que você está tentando passar, as pessoas, de alguma forma, a gente sempre consegue ver um pouco do profundo. Então, talvez as pessoas não estejam inventando, né, esses 5 de ouros aqui, que você tá colocando coisa demais, por exemplo, para disfarçar uma falta. Acaba que nós, como seres humanos, a gente se identifica justamente pela questão da projeção. Então, às vezes, a projeção, ela é também uma espécie de verdade, ao mesmo tempo em que é uma ilusão. Não sei se vai fazer sentido aí para vocês, mas na minha cabeça fez. Então é isso, aqui você tá passando uma imagem meio destruidora, um pouco confusa, um pouco difícil, ou de difícil acesso, ou tá passando uma imagem de tipo, é muito vulnerável, muito, sei lá, infantil, muito garotinha, muito delicada, né? Porque esses traços aqui dela foi até difícil de tirar a foto na hora que eu fui tirar a foto para colocar na capa, na thumb. Parece que ela tá borrada, sabe? É engraçado porque quando eu olho a imagem tá nítida, mas na câmera não tava pegando, e as outras pegou, não sei o que aconteceu. Então, é isso, é como se às vezes você fosse um pouco um borrão assim para as pessoas. Em partes isso não é ruim, porque te impede, assim, né? Coloca uma barreira, coloca uma limitação aí para as pessoas não acessarem a sua vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo você precisa ver se isso também não está te impedindo de ter relações genuínas, porque aí você não está sendo genuína com as pessoas, né? Você não está sendo verdadeira com nem consigo mesma. Então, acho que é isso para você. Grupo um não era bem o que eu estava esperando, uma leitura de vibe, né? Foi para um lugar um pouco mais profundo, mas eu espero que isso te ajude a despertar melhor, assim, né? Entender o que realmente está fazendo sentido na forma como você se porta ou como você se apresenta para as pessoas e o que está sendo falsificado e perdoar a si mesma por ter sofrido ou às vezes por ter mostrado a sua vulnerabilidade antes, né, você se sinta culpada ou porque alguém te feriu porque você mostrou sua vulnerabilidade, então você precisa perdoar, mas é um processo muito interno mesmo, tá? Eu espero que essa leitura te ajude a acessar esses lugares aí dentro de você e transmitir uma vibe que seja um pouco mais coerente com quem você é. Ou se você acha que não, tá coerente já o suficiente, então é realmente se empoderar disso, assumir isso e não ter essa preocupação, né, de que as pessoas vão me ver como frágil, que as pessoas vão me ver como muito exagerada, enfim. Essa é autêntica no que quer que seja, tá bom? Se você gostou dessa tiragem, deixa aí a sua curtida, fica à vontade para comentar também. E a gente se vê numa próxima, se assim você desejar. Tchau! Grupo 2, com Kuanin, Compaixão. Eu já pré-embaralhei as cartas, então já temos aqui a turma toda. Vi um pouquinho mais de carta aqui para vocês. A torre, o as de copas, o cavaleiro de ouros e o cavaleiro de espadas. Ó, a sua vibe, eu acho que ela transmite mesmo essa coisa da compaixão de verdade, assim, porque apesar de ter vindo invertida, né, ela quando vem assim, fala muito sobre a gente ajudar a nossa bolha, né, ajudar o nosso meio ali. Então, mesmo que a gente não consiga ajudar o mundo inteiro, né, abraçar o mundo com as pernas e contribuir aí com qualquer pauta que seja, né, ela é muito concentrada nessas coisas assim de tipo, ah, caridade ou questões sociais, questões do meio ambiente, enfim, ainda que você não consiga, né, alcançar o mundo todo, as pessoas percebem que você contribui dentro de um contexto, ou às vezes até dentro de vários, né? Várias pessoas percebem que você contribui ali. Aqui no tarô temos a torre. A carta da torre, ela muito provavelmente fala ou de que você sofreu aqui uma queda muito grande, né? Sofreu algum rompimento, uma decepção, às vezes até uma
estrutura, sei lá, institucional, com a qual você se decepcionou e tal, né? Já que a gente está falando de questões sociais, tem muito forte isso aqui de que as pessoas elas têm essa percepção de que você passou por essa ruptura, ou às vezes você é a ruptura na vida das pessoas, né? A vibe que você transmite é uma vibe que tem um certo tom de caos, mas é um caos criativo, é um caos que traz vida, é um caos que regenera de alguma maneira, né? Porque logo depois a gente tem o As de Copas. Então eu vejo muito assim como as pessoas entendendo que você tem uma sensibilidade incrível e que você transborda até para às vezes até sem perceber, talvez você não saiba, talvez você não sinta que você ajuda as pessoas, que você inspira as pessoas, mas as pessoas veem isso em você, tá? E aí eu acho até que esse Cavaleiro de Ouros e esse Cavaleiro de Espadas podem ser pessoas que se inspiram em você, ou que já se inspiraram em algum momento da vida, assim, né? Também pode ser você, né? Esses dois cavaleiros, eles podem representar partes suas também. Então, uma parte que é mais disciplinada, a outra que é mais articulada, né? Uma que vai devagar, a outra que vai numa aceleração, assim, até um pouco desgovernada. Então, eu acho que até esse Cavaleiro de Espadas, ele traz aquele traço, assim, de você lutar mesmo pelas coisas, sabe? Pelas suas ideologias, pelas suas verdades e tal. E combater, novamente, estruturas que estão falidas aqui de alguma maneira. Porém, a gente tem a rainha invertida aqui, o que indica que as pessoas enxergam que você pode estar muito cansada, muito exaurida. Me vem até uma coisa, né, de que a rainha, como se ela fosse a comandante da torre ali, e a torre caiu. Então, eu acho que as pessoas elas enxergam esse descompasso, sabe? A sua vibe transmite um certo descompasso com a ordem mesmo, né, da sua vida. E você demandando muito de si mesma, se exaurindo mesmo. E aí, com o voto aqui, né, tem uma coisa que eu falei muito das pessoas que se inspiram, das pessoas que você ajuda, mas também podem ter pessoas que em algum momento contaram com a sua ajuda e não aconteceu, ou você fez alguma promessa e não cumpriu com ela, tá? Porque a carta do voto, ao contrário, ela traz esse lado negativo, assim, né? De promessas quebradas, de o karma embaralhado, assim, sabe? Um karma negativo todo bagunçado, as suas escolhas de vida te levando para uma coisa caótica. Então, assim, acaba que tudo converge um pouco ali na torre, porque traz esse caos. Né? Não quer dizer que as pessoas te achem completamente perdida, completamente maluca, nem nada nesse sentido. Elas veem que você tem um porte de rainha, assim, né? Então você tem um brilho, você tem um certo espírito de liderança, mas que ele pode estar desequilibrado, ou porque você sofreu uma decepção, ou porque alguma coisa que você fez deu errado. Enfim, eu acho que tem esses dois lados, assim, sabe? Não é nem completamente negativo, nem completamente positivo. E aí, de conselho, a gente tem a carta de Atena, que é a carta do conhecimento. Essa é uma carta que fala muito que, quando ela vem assim certinha, né, que o seu conhecimento, que o seu pensamento, ele tá alinhado com o divino, assim, de uma forma que o que você pensa, o que você aprende, as suas curiosidades, por exemplo, elas estão alinhadas com o que está vindo de lá de cima. Então, eu diria que aqui para alinhar um pouco mais assim a sua vibe, né, para você transmitir aquilo que você deseja, é importante que você se empodere do seu conhecimento, que você estude também, né, obtenha informação, principalmente se você está num meio aí que tem mesmo relação com essa coisa de ajudar as pessoas ali e tal, seja da forma que for. Agora o momento é de obter informação e passar ela para frente, assim, sabe? Então, não sei o que aconteceu na sua vida, que foi essa torre, né, caindo aos pedaços. Porém, o conselho está falando, busque conhecimento, né? Busque conhecimento
E é porque você vai estar antenada junto com as sincronicidades aí de um divino que está te mandando insights, né? Tipo, a própria deusa Atena, né? A deusa do conhecimento, da sabedoria, ela tá aqui abençoando você com a informação que você precisa para se reestruturar também, né, a partir desse lugar de torre e poder agir com a compaixão que você quer agir, sabe? Que você tem dentro de você e acessar as pessoas de uma maneira que você consiga ajudar, que você consiga também receber ajuda, né? Porque, enfim, talvez essa torre ela seja até assim, você precisando da ajuda de outras pessoas, você precisando delegar, né? Delegar funções aqui com esses cavaleiros, né? Entregar, falar assim, ó, você faz isso, você faz aquilo e tal, para você não ter que lidar com todo o turbilhão de coisas de uma vez por todas. E aí, enfim, gente, eu acho que é isso. Tem coisas muito. Eu achei curioso, na verdade, né? Porque eu tava pensando nessa tiragem uma coisa mais assim, de aparência, de beleza e não sei o quê. E assim, eu acho que a deusa Kuan aqui, ela é muito linda, né? Tipo, eu acho ela maravilhosa. Não sei você, talvez você sofra desse mal, assim, né, das pessoas te acharem maravilhosa, linda, incrível, sensacional e você não achar. Mas acabou indo para um outro lugar. E aqui eu realmente acho que são pessoas que estão envolvidas num meio aí que lutam por talvez por mais igualdade ou que lutam por uma causa específica, né, uma pauta específica. Hum, e aí a Atena ela vem trazendo esse lado de. Nossa, me veio pergaminho na cabeça, não sei porquê. Esse lado de pergaminho. Pergaminho, livro, papel, você escrever, talvez, você comunicar, e essa comunicação bem séria, né? Não sei se é séria a palavra certa, mas é uma comunicação firme, com sabedoria, sabe? E aí isso vai te ajudar a impulsionar aí a sua vibe pelo mundo, né? De uma forma, acho que até um pouco mais ampla do que era para ser nessa tiragem aqui. É isso. Eu acho que a única coisa que eu deixei de comentar, que eu ia comentar lá no começo, é que a torre também me traz uma coisa de você ser a pessoa que acolhe as outras pessoas que estão caindo, né? Que ajuda as pessoas que estão passando por essa pressão, por essa depressão, por essa luta, por esse desamparo, por essa. Ai, me veio até pessoas que, tipo, ajudam a galera que perde a casa, sabe? Que fica sem ter onde morar, enfim. Mas isso também já se encaixa com quase tudo que eu falei, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que essa leitura te fortaleça de alguma maneira. Opa! E aí, se você quiser comentar, né? Às vezes se você puder também falar qual que é a causa pela qual você luta, ou que gostaria de lutar, mas está se sentindo meio fragilizada para isso, também pode usar os comentários aí para informar, né, para dizer o que você está trazendo aqui. E deixa a sua curtida se você gostou desse vídeo e a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau! Grupo 3 com Artemis, vocês aqui tão que tão, hein? Foco, 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 força e fé. Rei de paus, o mago. Nossa, eu nem tinha visto que saiu o mago. 6 de ouros e o juízo, né? O julgamento. Eu já pré-embaralhei as cartas para a gente ir um pouquinho mais rápido. Bom, começando pela carta que você escolheu, Artemis Foco. Ela aqui tá no melhor aspecto possível, né? De alguém que é muito focado, que está muito bem direcionado na vida, que pode ser visto até como um caçador, uma caçadora, né? Tem uma energia masculina muito forte aqui, porque a gente tem o Rei de Paus e o Mago. E a Artemis, ela traz esse lado que não é um feminino delicado, né? Não é um feminino mirradinho, dependente, nada dessas coisas assim. É um feminino muito potente, muito forte, que se impõe, que se coloca ali e tal.
É, e aí, de novo, a gente tem o Rei de Paus, né? Uma energia muito magnética de uma pessoa que, putz, é um comandante, assim, mas é algo muito apaixonante, envolvente ao mesmo tempo. E a carta do mago também, alguém que tem muita iniciativa. Eu acho que de todas as opções, você é a pessoa que está mais coerente aqui, né? Que as cartas estão mais coerentes. Se você não se sente assim, aí pode ser que role mesmo uma certa incompreensão, né, de como você está aparecendo para as pessoas. Mas eu diria que você aparece, que a sua vibe transmite algo muito certeiro, muito assertivo, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que fala de maneira pontual, alguém que sabe usar as suas ferramentas, né? Podemos ter até pessoas empreendedoras aqui, mas se não for também, é uma pessoa que é vista assim como alguém que sabe manejar ali o que quer que esteja fazendo, seja dentro de um ambiente de trabalho, seja dentro das relações também, né? Eu não vejo tanto a questão assim de ser alguém manipulador, mas o mago ele sempre deixa aquela brecha para as pessoas pensarem, se essa pessoa aqui, né, se o grupinho 3 precisar usar da persuasão e da manipulação, eles vão usar, porque eles sabem usar essa ferramenta. Então, vocês têm esse poder na mão, as pessoas veem que você tem esse poder na mão. É um poder que às vezes você pode até usar para ajudar as pessoas, mas eu sinto que talvez esse 6 de ouros com o julgamento aqui, ele seja também um reflexo do seu passado, assim. Então, tipo, no passado você já ajudou muitas pessoas, no passado você já esteve muito acessível num sentido mais de se entregar, assim, sabe, de se doar e tal. E hoje em dia você sabe onde é o seu lugar. Você teve uma espécie de despertar aqui. Então, eu acho que eu nem tenho muito o que falar, além disso, né? Você tá passando uma vibe bastante forte, bastante firme, bastante individualista, assim, mas não necessariamente num sentido negativo. A única coisa é que você precisa ver se é isso que você quer transmitir para as pessoas. Eu não acho que tá ruim, tá? Para mim tá muito bom. E aí a gente tem Animamundi aqui, né? Animamundi, eu não lembro qual que é o sentido certo dela. Faz tempo que eu não uso esse baralho, mas eu acho que é assim mesmo. É uma carta que fala de tudo, basicamente. É uma carta muito que fala de amplitude mesmo, né? De amplidão ali, o universo em si, na verdade, né? Animamundi é como se fosse a regente de todo o universo, o ser que anima todas as coisas, que anima todos os seres, né? Então pode até ser que você tenha, que as pessoas tenham essa visão de você, né? De como se você desse vida para as pessoas, como se você desse vida para as coisas, sabe? Você faz acontecer, você faz a roda girar, sabe? A gente tem até vários símbolos aqui, né? De signos, planetas. Ah, não, não é signo, não. Dos planetas, enfim, tem um monte de coisa, porque fala mesmo dessa diversidade. Pode ser que você quebre muitos padrões, inclusive, né? Que eu falo de diversidade. E aí eu tava pensando na Artemis, dela não ser o feminino, né, docinho e não sei o quê. Então você quebra padrões, quebra tabus. Escuta de longe, né, o tabu quebrando. Então você traz isso para as pessoas, sabe? Traz essa sensação de que você está se envolvendo com o mundo, assim. Pode ser que você sofra às vezes por querer, sabe, se deparar assim com a grandiosidade da vida e ficar meio na carta acho que fala overwhelmed. Acho que sobrecarregado, né? Sobrecarregado pela imensidão da vida, pelo tanto de coisa que tem para fazer, pelo tanto de coisa que tem para viver. Mas, de qualquer forma, é um arquétipo muito positivo, o último dos arquétipos, inclusive, né, desse oráculo. Então, ele carrega essa potência de todas as coisas existentes, sabe? Como se você tivesse esse mago aqui, realmente ele sabe usar qualquer ferramenta que colocar na mão dele.
ele vai conseguir fazer funcionar, porque ele tem vontade, ele tem habilidade, e o que ele não sabe, ele aprende no caminho. E é isso, eu acho que de conselho aqui a gente tem a Ine, né, que é a da adaptabilidade, e eu acho que essa carta ela vem meio que como um complemento, assim, sabe? Continue se adaptando, continue fazendo esse trabalho, assim, né, de não é bem de camuflagem, mas é de você se adequar, tipo, eu tô de frente para uma ferramenta X, eu tô de frente para uma oportunidade X, então eu vou usar o que eu tenho para conseguir me aperfeiçoar nisso, ou para conseguir fazer essa coisa aí para frente e tal. É realmente um reforço, assim, de você não se travar, sabe? Não ter medo de explorar oportunidades, de explorar ferramentas, de explorar habilidades que você já tem, e não se deixar levar muito por essa coisa que eu falei de ficar sobrecarregado, né? Claro, você tem que ter limite para o que você faz para não ficar sobrecarregado fisicamente, mas essa sobrecarga que eu falo, ela é mais mental, né? Que é de olhar para a vida e falar, caramba, tem muita coisa para fazer, assim, né? Eu posso ser pintor, eu posso ser é... me faltam referências, gente. Eu posso ser pintor, eu posso ser matemático, eu posso ser um filósofo, eu posso ser um chaveiro, eu posso ser um escultor, eu posso ser um magista, enfim, várias coisas que você pode ser, e aí você parar e falar assim, ai, acho que eu não vou fazer nada, sabe? Sabe quando vem essa coisa assim? Aqui é realmente você ir fazendo, sabe? Vai fazendo, vai acontecendo. E aí, quando você olha para trás, você fala: caramba, como eu aproveitei, sabe? Então é isso, grupo 3. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura, que ela te fortaleça aí de alguma forma. Se você gostou, deixa a sua curtida. Se quiser comentar também, deixa aí para a gente ter uma troca um pouco mais aproximada, né? Dentro do que é possível nesse mundo virtual. E eu te vejo numa próxima, assim espero. Tchau!